O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus jejuam com frequência e fazem orações. Mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola: ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remendo em roupa velha. Senão vai rasgar a roupa nova, e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo, porque diz: o velho é melhor. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje é uma discussão de Jesus com os fariseus a respeito de uma prática muito importante de toda a religião, de toda e qualquer religião e da espiritualidade humana, o jejum. Portanto, essa questão do jejum aqui e nesse Evangelho onde Jesus no primeiro momento bate de frente com eles a respeito do jejum, de modo algum está desconsiderando o valor do jejum. Jesus apreciava essa prática e nos apontou no Evangelho dizendo: praticai a vossa justiça em segredo, para que Deus veja e recompense. Aí ele diz: quando vocês forem rezar, quando vocês derem esmola, fizerem caridade, e quando forem jejuar. Portanto, o jejum é uma das 3 práticas da justiça para com Deus, né? Depois, no outro Evangelho, Jesus também vai dizer que existem demônios, coisas ruins no ser humano e montanhas que só se movem à base de muita oração e jejum. Portanto, o jejum, ele é a oração do corpo. É um modo de unificar o corpo ao espírito, diante de uma intenção, de um desejo, de uma busca. Não de modo religioso, muitas vezes a gente faz jejum de tanto querer algo, de tanto estar envolvido com alguma coisa. Quando você viu, você não almoçou. Quando você viu, você nem jantou. Quando você viu, você só foi comer 4 da tarde, por causa de uma correria, por causa de uma necessidade. Ou seja, o corpo nosso, pela prática do jejum, é convidado ou obrigado a vir para o mesmo foco da inteligência, do espírito, da alma. Porque em todos nós há um descompasso entre a nossa alma e o nosso corpo. Essa é que é a verdade, né? A gente às vezes percebe o quanto o nosso corpo pesa, atrapalha ou atrasa, né, as verdades que a gente compreende da vida. A gente peca no corpo e através dele. E ainda que sejam pecados não tão carnais, tem a ver com o corpo, né? A raiva, o ódio, a ansiedade, de algum modo a gente sente essas coisas no corpo. Exercitar, suprir uma vaidade, um ego, né? Mesmo que seja um prazer ou um erro intelectual, traz um bem-estar, uma pacificação para o corpo. Portanto, jejuar faz parte de toda e qualquer busca espiritual, por mais equivocada que ela seja. Então, por isso, em todas as religiões desde sempre existe a prática do jejum, também para os judeus, também para nós cristãos. Perguntaram a Jesus: os discípulos de João Batista, os discípulos dos fariseus, as pessoas que buscavam se assemelhar a João Batista, as pessoas que buscavam se aproximar de Deus através dos fariseus, eles fazem jejum com frequência, fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Porque Jesus adorava uma janta, né?
Muitas vezes na Bíblia, onde é que está Jesus? Na casa do fulano, sentado à mesa. Então deu-se a impressão, num primeiro momento, de que Jesus era meio que um libertino, um cara que gostava de festa. Vai mais uma, vai mais uma. Jesus disse: os convidados de um casamento podem fazer jejum enquanto o noivo está com eles. Aqueles casamentos judeus que duravam uma semana a festa, né? Imagina você ter que patrocinar uma semana de festa. Difícil, né? Tem gente que não casou até hoje porque quer fazer uma festa que vai durar uma noite. Você imagina 7 dias na tua casa, os parentes lá. Pelo chão. Meu, nossa Senhora. Mas Jesus faz a pergunta então. É por isso que ele coloca desse jeito. Porque nessa semana em que os amigos do noivo vão ficar com o noivo, vai cair o dia do jejum no meio. E aí como é que faz? Na festa de casamento, vai fazer jejum? Os convidados de um casamento fazem jejum quando o noivo está com eles. E aqui então a gente começa já a entender o porquê, quando é e como é que se faz jejum. O jejum é para acolher o noivo. Se jejua antes, para desfrutar do noivo, que é Cristo. Cristo é o noivo. É por isso que para a missa a gente se prepara com o jejum eucarístico de no mínimo 1 hora antes da missa a gente não come nada. É por isso que eu tenho pavor de missa de domingo à noite. Eu rezo por obrigação, que faz parte do combinado. Porque é a missa do balofo. Olha, que terrível que é uma missa de domingo à noite. Claro que tudo tem exceção. Então você já não precisa ficar magoada, nem magoado, nem me mandar áudio depois que você vem à missa de domingo à noite. Mas se você é exceção, você não é a regra. E exceção não faz regra, senão não chamava exceção. Mas é a missa do balofo. É a missa do que, assim, sabe? É a última coisa. Primeiro tudo, depois a missa. Aí come o dia inteiro. Bebe o dia inteiro, né? Come aquela macarronada, não é isso? Aquele macarrão que não é vermelho, não é rosa, aquele coloral mal colocado, que engordura. Aquela maionese pesada, né? Aquele frango, aquela farofa, e toma uma cerveja, e toma sozinho 2 litros de Coca-Cola, não é verdade? Que pede um pudim, que depois na sobremesa, vai embora não, tá cedo, vamos fazer um café. Que tem um bolinho de muito obrigado, minha gente, pelos bolos de fubazes, tá bom? Tudo no floral, muito obrigado, Deus recompense. A pessoa vem para a missa, sobretudo se for verão, a pessoa vem para mim, você vê no olho do freguês, assim, no jeitão de sentar, que ele está arrotando ainda. Sabe aquela coisa que a pessoa está lutando, né? Aquelas bocejadas, a água desce do olho, porque o corpo tá pesado. Né? O corpo está trabalhando ainda essa mistura de gordura, álcool e açúcar. Não é verdade? Jesus amado. Então olha lá, para o noivo, a gente se prepara para ter o noivo, o jejum eucarístico. Mas tá bom, para você é melhor a missa do domingo à noite, por causa das crianças, porque a minha sogra, se não for lá todo domingo, dá crise, tá bom. Mas se prepare melhor então para isso. A gente tem que ter essa noção. Qual missa eu vou? Sábado à noite, domingo de manhã. Se você vai domingo de manhã, que hora que você vai dormir? A gente se prepara para o noivo, senão diante do noivo a gente está balofo, a gente está sonolento, a gente está acabado, a gente está disperso, o corpo está pesando a gente, né? Então Jesus é o noivo. E aí diz Jesus, enquanto o noivo se está, não se faz jejum. Por isso que de domingo a gente está dispensado do jejum, enquanto regra. Porque é o dia do noivo, é o dia do Senhor. Padre, mas estou fazendo minha quaresma de São Miguel, então pode pular o domingo? Pode, mas se você quiser ser generoso a esse ponto, fique à vontade, precisar não precisa, mas faz toda a diferença. Mas enquanto regra, o domingo não é um dia de jejum, o domingo é um dia de se comer aquele doce, aquela coisa, inclusive durante práticas de penitência, porque é o dia do noivo, o dia que o noivo está conosco. Aí Jesus diz, mais dias virão, e esses dias vieram, e hoje é sexta-feira, é um dia que veio. Dias virão em que o noivo, Cristo, será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Nós somos a igreja do naqueles dias. Dias virão é nós.
O noivo nos foi tirado. Jesus não está aqui. Que agora precisa fazer uma selfie com ele, bater uma foto. Não está aqui. Ele nos foi tirado, foi levado ao Pai de volta. Então nós somos a igreja, a comunidade do naqueles dias, são os nossos dias, em que o noivo foi tirado. E também na nossa semana religiosa, hoje é sexta-feira. Sexta-feira é sobretudo o dia do naqueles dias. Hoje é um dia de jejum e abstinência, toda sexta-feira do ano. Só que aí como é que faz? Sextou. Poxa, sextou. E agora? Como é que faz? Dia bom, né, de dar uma chutadinha no pau da barraca. Toda sexta-feira é dia de abstinência de carne e de algum jejum. Mas de modo que se de fato, por uma situação, numa sexta-feira a gente não pode cumprir com isso, sei lá, é aniversário da menina, da vizinha, caiu na sexta, vai ter um bolinho lá hoje, não vai? Tem que ir. Como é que a gente faz então? Então existem penitências, e a palavra é essa, que a gente pode comutar. Se eu não conseguir praticar algo que eu devia, eu vou compensar isso de alguma outra forma, com uma caridade, com uma oração a mais. Vou trocar o pecado então da sexta, aspas aqui na palavra, né? Vou trocar o pecado da sexta-feira à noite e compensá-lo, penitenciá-lo no almoço do sábado. Dias virão em que o noivo será tirado, e ele nos foi tirado. Então eles jejuarão. Nós estamos na quaresma de São Miguel, são dias propícios também, para a gente com muita espontaneidade, ter gestos de generosidade para com Deus, conosco mesmo, com a fé, e praticarmos o jejum. Tudo isso para nos preparar para o noivo. Tudo isso para a graça de Deus não ser em vão. E aí Jesus então deu um exemplo aqui. E Jesus então contou uma parábola, uma história para exemplificar o que estava dizendo. Qual é a história? Ele diz: minha gente, ninguém tira retalho de roupa nova. Você pega uma roupa novinha e tira um retalho dela para pegar o quê? Não, que eu vou fazer um remendo na roupa velha. Ninguém faz isso, senão vai rasgar a roupa nova. O retalho novo nem combina com a roupa velha. E aí o outro exemplo que Jesus dá: ninguém também coloca um vinho novo em odres velhos. Era a garrafa da época, né? Garrafa de couro, assim, para guardar o vinho. Porque se você jogar vinho novo num odre velho, que já carregou vinho há muito tempo, você joga o vinho velho fora para colocar novo, o que acontece? Os dois vão se perder. O vinho novo entra e arrebenta. Aí você perde o vinho novo que você queria guardar. E perde o odre onde você ia guardar também. Portanto, vinho novo num odre novo. O que é o vinho na palavra? O vinho é a graça. O vinho é o Espírito Santo de Deus. A água que vira vinho nas bodas de Caná pela mediação de Nossa Senhora. É o esforço humano que virou milagre pela intercessão dela no poder de Jesus. E o vinho também é um dos símbolos do Espírito Santo. Do Espírito enquanto sabor, do Espírito enquanto alegria. Porque o que o vinho traz? O vinho alegra o coração, está na Bíblia, não é isso? Então o vinho é a imagem do Espírito Santo. E o Espírito Santo tem muitas imagens na Bíblia, como por exemplo fogo. Porque tem hora que tem que queimar em nós uns trem ruim aí, incinerar. Enquanto brisa, enquanto vento, refúgio, enquanto água, muitas imagens. Uma delas, o vinho. Porque o vinho alegra o coração e o vinho dá sabor. E é justamente essa a experiência que a gente faz na nossa vida, sobretudo às vezes, no início de uma conversão, de um desejo de fato andar com Deus. Mesmo quem recaiu no pecado, porque foi beber outros vinhos, mesmo quem não se mantém firme, mesmo quem de fato era fogo de palha e o tempo mostrou que a oposição estava certa, é tudo fogo de palha, era mesmo. É que a gente é muito esperançoso, não quer olhar as pessoas assim. Mas também os fogos de palha provaram o vinho, sentiram um sabor que durou 15 dias, que durou um mês, um gozo, um prazer na oração, em Deus, na missa, na pregação, nas músicas, nos louvores, o sabor da fé. E também sentiram a alegria da fé, uma fé mais expectante, mais alegre, que os outros acham que é bobeira.
Lá em Atos Apóstolos, no comecinho, quando fala do dia de Pentecostes, que o Espírito Santo desceu como vento impetuoso e línguas de fogo, e todos ficaram cheios do Espírito Santo, e começaram a profetizar, a cantar, a falar em novas línguas. O povo que estava lá no dia de Pentecostes, o povo na praça falou assim: estão tudo bêbado, tudo embriagado, bebeu demais. E São Pedro vai dizer, né, minha gente, olha a hora, nem deu tempo de ficar bêbado, é o Espírito de Deus sendo derramado. Portanto, o Espírito, a graça, essa primeira efusão de Deus em nós, esse primeiro momento da fé, ou também aquele momento quando a gente se reconcilia com Deus, faz uma boa confissão. Qual que é a experiência que está sendo feita aqui, que nós estamos vendo? Vinho, sabor, a fé tem sabor que alegra o coração. É uma alegria de alma. Só que aí Jesus está dizendo o seguinte: para isso não se rasgar, para isso não se perder, para não estragar nem a graça de Deus, para não ser derramada, esparramada no chão, e para não estragar a gente mesmo. Vinho novo num coração novo. Vinho novo numa mentalidade nova. E não está certo a gente pegar um remendo novo para ficar remendando coisa velha. Novo no novo. E aí Jesus diz um último versículo aqui, uma ironia, um pesar de Jesus. Jesus é o vinho novo. Só que ele termina dizendo, fazendo uma ironia com eles que não o aceitavam: e ninguém depois de beber vinho velho deseja vinho novo, porque diz, o vinho velho é melhor. E quando o assunto é vinho, vinho mesmo, isso é verdade, né? Quanto mais velho, melhor. O que Jesus está dizendo aqui? Fica aí, palhaço, bebendo do vinho velho do mundo. Fica aí só mais um golinho, amanhã você para. Que depois de beber muito vinho velho, ninguém quer beber vinho novo. Não acredita que o vinho novo seja bom, porque na mentalidade humana, e é uma realidade, né? Para as coisas humanas, qual é o vinho bom? O novo? O velho. O apego ao pecado, o apego ao passado, as coisas ficam em nós, é difícil tirar da gente o sabor do vinho velho. E é aqui que entra o jejum. Para que o jejum? Para preparar o paladar para o vinho novo. É por isso que muitas pessoas não avançam na fé. Porque não fazem o jejum e a abstinência do pecado, das coisas. Diante do vinho novo do Evangelho, da igreja e da graça, a língua está com o gosto do vinho velho. E aí não reconhece o valor do vinho novo. E olha então aqui, minha gente, aqui a gente entende, e aqui a gente é ajudado a entender, muitas pessoas que estão perto de nós, a boca delas, o paladar delas é acostumado com o vinho velho. Quando se apresenta o vinho novo que é Jesus, não tem gosto de nada não, esse negócio de Deus, esse negócio de igreja, escravizado no vinho velho. Nas práticas velhas da vida, nas compreensões erradas da vida, as pessoas que não se desapegam da mentalidade mundana, e às vezes isso tem dentro da igreja. A pessoa está dentro da igreja, mas o vinho bom é o vinho do capeta lá fora. A gente sente de culpa, de uns preceitos morais. Não, padre, o senhor está certo, não é que o senhor está errado. Mas, ou seja, vinho bom é o vinho velho. O vinho velho é que é bom, a vida velha é que é gostosa. E é aqui que entra o jejum, limpar esse paladar moral, espiritual que a gente tem. Senão a gente não identifica o gosto da coisa nova. É igual quando você vai almoçar, você acabou de comer um pedaço de carne, já come um pedaço de doce. Espera um pouquinho, limpa a boca pelo menos, né, por dentro, senão você não sente o gosto da coisa. Não é assim? Há pouco tempo atrás eu descobri um negócio que eu sempre achei interessante. Em vez de dar um Google e pesquisar, mas alguém me falou. Não sei se vocês já viram isso. Se você for às vezes numa padaria, num lugar, se você quiser tomar um café, ou até um café diferente, aí vem lá, aqui copinho de água com gás. Eu falo, mas que sabe com gás? Você pede um café quente, amargo. O que você quer com água com gás? Antes ali. Eu tomei para água, eu vou tomar café? Não vim tomar com gás. Olha. Para que serve aqueles 2 dedinhos de água com gás antes do café? Eu não sabia, gente. Eu não sabia. Para limpar o paladar. Você pede um café. Qual café? Tem lá uns tipos de café?
A gente é ignorante, gente. O que a gente fala? Tanto faz. Até porque muita gente quer o café para pôr o leite, então... qualquer um, né? Mas aí tem a diferença dos gostos, não sei o quê, né? Então primeiro você toma 2 dedinhos de água com gás, dá aquela limpada na língua. Limpa e abre os, não sei o quê, palatáveis que a gente tem, não sei dizer o nome disso aí, na língua. Como é que é? Não sei o quê, degustar. Tá. E aí você fica pronto para tomar aquele café. E fala, nossa, que café gostoso. Porque você limpou a língua. O jejum é isso aqui, ó. Você sentou para tomar um bom café, você sentou para fazer algo de interessante, mas está com aquele gosto de comida velha, de quibe de rodoviária na boca. Aí não dá certo. Tem que limpar. E aqui está para nós, queridos, o fim essa nossa preguiça em relação às coisas e às exigências da fé. Tudo a gente pergunta se precisa, mas precisa. Não sei, você quer sentir o gosto do café? Você quer sentir o gosto do vinho novo? Eu quero. A gente precisa se dar a Deus. E o jejum é uma dessas práticas, né? Que vai limpando o nosso paladar espiritual. E aí é o jejum de comida, comida mesmo. É o jejum de bebida, bebida mesmo. Que tem que ser feito porque é a oração do corpo. A comida é uma necessidade da gente, né? A água é uma necessidade da gente. Que não pode ser engambelado. Não, estou fazendo jejum de celular. Jejum de celular. É uma excelente mortificação, renúncia. Às vezes tem gente que está precisando mesmo jejuar de celular. Mas é esse jejum do que põe na boca, do comer, do beber. Por quê? Porque não só de pão vive o homem, mas de toda palavra que vem da boca de Deus, de todo o Espírito de Deus. E aí sim, a gente pode, quando não deve mesmo, associar a isso, né? Outros tipos de jejum, que seja então do celular, algumas outras mortificações. Para quê? Para que o nosso corpo acompanhe a nossa alma. Para que aquilo que a gente sente correndo nas veias do sangue não roube a graça de Deus. Nós necessitamos disso na nossa vida. E aí nós ouvimos a primeira leitura tão bonita da carta de São Paulo aos Colossenses, que vai nos ajudar a entender isso aqui, falando de quem é Jesus e dizendo, por causa de Jesus, todas as coisas foram criadas. Deus Pai fez tudo, por causa e para Jesus. No céu, na terra, coisas visíveis e invisíveis, os tronos, as dominações, soberanias e potestades. Está falando aqui dos coros angelicais. Tudo Deus fez de presente para Jesus. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Portanto, nossa finalidade, o fim da nossa vida, a destinação da nossa vida é Deus. E o que a gente diz quando diz que o fim da nossa vida é Deus? É mais do que dizer que a gente morre para ir para o céu. O fim da nossa vida é Deus. Fim aqui é no sentido de fim mesmo, último dia, fim, acabou, zerou. Mas fim no sentido de finalidade, destinação. Ah, gente, vamos fazer um bingo, cada um comprar as cartelas. Tá, padre, com qual fim? Com qual finalidade? Isso é destinado, está apontado para o quê? Portanto, Deus, Cristo, é o nosso fim. Não só como ponto de chegada um dia. Fim como finalidade e direção do nosso hoje. A gente faz o que faz para quem? A gente vive o que vive com qual finalidade? Para Cristo, para Ele. Assim como Deus criou coisas que você pode considerar, eu também, bastante desnecessárias, para ser presente para o seu Filho unigênito Jesus Cristo, nós podemos fazer de todas as coisas da nossa vida, dar a ela uma finalidade que é Jesus. Porque Deus criou um monte de coisa para Jesus que eu não sei o que Jesus faz com aquilo. Quando você olha para o céu, aquele mundo de estrela que tem aí em cima da gente, é verdade. Quando você pensa que a estrela mais perto de nós é o Sol, e que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, e que a estrela mais perto do Sol, está a 4 anos-luz de distância. Significa que se o Sol ligar o carro agora, vou lá naquela estrela. Se ele for a velocidade da luz,
ele demora 4 anos para chegar lá, a mais perto. E aí você descobre que aquilo lá é uma outra galáxia, diferente da nossa, e que nós somos uma entre não sei quantos milhões, e agora por esses dias descobriram mais um tanto. Você fala, que desperdício, gente. Para que tudo isso aí? O que faz com isso aí? Ele fez tudo para Cristo. Aqueles peixes do mar que a gente não sabe que existe, de vez em quando também descobre. Deve ser difícil ser esse peixe, né? Eu fico até com dó. Você vive desde sempre, existe, né? Você, sua família e dinastia, para ser descoberto agora, 2021. Oi! Deus fez coisas para Jesus. Fez você e eu para Ele. Ele é o fim, a finalidade, a destinação de todas as coisas. E se a gente entendesse isso, a gente pecava menos. Qual é o fim, a finalidade de mim mesmo, do meu corpo? É Cristo. Eu fui feito para Ele, para ser um dom, um presente, uma beleza, uma alegria, uma dádiva para Ele. Tem pensado sobre isso? Às vezes a gente vê umas pessoas boas, andaram bem com Deus. Aí, como diz o povo, está afundado de novo, está caído de novo. Estou tirando sarro de ninguém não, o pecado pode visitar qualquer um de nós. Mas eu estou com esse pensamento na cabeça, o pecado ele é tão difícil da gente vencer, porque a gente entende ele só por um lado. É pecado, é pecado. Ixi Maria, é pecado. Ai, minha Nossa Senhora, é pecado. Não é pecado. É o pecado. Então a gente se relaciona com as coisas, é pecado, é pecado. E é pecado, não se engane aqui. É pecado. Mas se a pessoa entendesse que aquilo que ela está fazendo que é pecado, o outro lado disso é a oferta de amor a Deus. Esse pecado deixava de ser tão forte assim. O ser humano precisa de uma finalidade, precisa de um fim, precisa de um rumo. Senão o pecado, de fato, é poderosíssimo. Exemplo, quando a gente pensa, sei lá, um homem, um jovem, um rapaz muito fogoso. Muito animado com aquelas coisas. Nossa, que ele tem um negócio dentro dele que ele se sente um boi reprodutor. Ele precisa de um pasto só para ele. Né? Não, pai, porque é muito difícil. O senhor precisa entender que é muito difícil. É muito difícil por duas coisas. Primeiro, porque é difícil. Segundo, porque você não tem finalidade. O dia que você entender que o seu corpo, a sua beleza, está bonito, está sarado, né? O dia que você entender que e sair dessa coisa mesquinha, mas não pode ficar todo sensualzinho porque é pecado. Claro, pecado, leva o outro a pecado, a ter maus pensamentos. Mas se a pessoa entendesse que ele, e tudo que Deus deu a ele, pode ser destinado a ter como finalidade a Deus, esse pecado diminuía de tamanho uns 70%. Entende isso? Nosso corpo, nosso dinheiro, nosso tempo, nossa beleza, nossa saúde, nosso, tudo aquilo que a gente pode chamar de meu e minha, tem uma finalidade. Tudo foi feito, criado por meio dele, para ele. Ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas têm nele sua consistência. Porque todas as coisas, por melhor que seja, minha gente, quando não estão destinadas a Ele e não estão nele, o que acontece? Não tem consistência, esmigalha, dilui, é oco, é vazio, é mole, é molengoso. Em Cristo tudo tem consistência, firmeza, não é isso? Quando você vai cozinhar lá, quando você vai fazer alguma coisa, tem que ver a consistência, se já está bom ou não está bom. A consistência das coisas. É por isso essa vida vazia, é por isso essa vida sem sentido, é por isso essa vida cheia de dores, é por isso essa vida cheia de angústias, é por isso essa vida, esse cristianismo ioiô. Desce lá no quinto dos infernos, Jesus salva ele, sobe aqui em cima, mas também vai descer de novo. Desce. É por isso esse cristianismo Raimundo, um pé na igreja, um pé no mundo. Sabe por quê? Porque não tem consistência. E vou te dizer uma coisa, quero desanimar ninguém não, nem causar confusão na sua cabeça. Eu estou aqui para te animar, mas eu preciso te dizer uma verdade. A vida é mesmo um negócio esquisito.
A vida é mesmo um negócio injusto. A vida é mesmo um negócio complicado que se você começar a pensar muito, você fica doido. A vida é mesmo um negócio que deixa a gente meio sem saber por que sai da cama. Quando a gente estuda filosofia, os filósofos do nada, os filósofos da crise, os existencialistas, tudo doido, tudo suicida, tudo, mas claro. A vida é mesmo uma conta que não fecha. Aí de duas uma, ou você senta e chora nessa constatação, se dopa de alguma coisa para dormir e nunca mais acordar, porque a vida é uma conta que não fecha, chega de manhã. A vida é uma conta que não fecha. Tem criança hoje que é um anjinho, coisa mais linda do mundo, está com um tubo no nariz, está com uma bolsinha aqui, ó. Enquanto tem safado sem vergonha aí com a saúde de ferro. A vida é uma conta que não fecha e não nos compete também. Isso é com Deus. E aí, meu querido e minha querida, se o que a gente faz não está destinado a Cristo e nos unir a Ele, e o que é? E esse fazer é o seguinte, hoje é sexta-feira. Já é sexta-feira, eu não sei qual é a tua agenda para hoje, eu sei da minha. Se o que a gente faz não é para expressar o quanto o amamos, o quanto queremos nos unir a Ele, se o que nos acontece a gente não aceita como um modo da providência divina de nos assemelhar a Cristo, que a gente comunga, é uma desgraça viver. Não é bom não. Não é bom não. Certo tá o Sartre. O inferno, dizia ele, o inferno são os outros. Que desgraça é o ser humano, melhor viver sozinho. Fico imaginando ser esposa de uma praga dessa. Ele é casado, você imagina? Você ser casada com um homem que resume a vida assim, o inferno são os outros. Ai, minha Nossa Senhora. Meus irmãos, tudo tem nele e só nele consistência. A gente precisa dar uma finalidade para o que a gente faz. Uma finalidade para o que a gente sofre. Uma finalidade para o que a gente sonha. Para Ele. E acolher as coisas como um modo que nos aproxima dEle, nos une a Ele, que revela a Ele. Até o sofrimento, quando bem acolhido, faz a gente enxergar Jesus de um jeito que enquanto você sofre, você se apaixona por Ele. Por isso que os grandes santos de Deus diziam, deixavam escrito que um dia sem sofrimento é um desperdício. Por quê? São masoquistas? Não, meu querido. Porque o sofrimento, quando acolhido em Deus, é um modo de conhecer ainda mais a Deus. E Deus é apaixonante. Deus é a coisa mais linda que há para se ver. Só que se os nossos olhos também estão arrotando, porque pelos olhos a gente também come o mundo, as bobajadas e as futilidades. Se a gente também não tem um jejum do olho, se a gente também não tem um jejum do ouvido, isso tudo passa em branco na nossa vida e a gente fica sem consistência, sem porquê, sem para quê. Tudo é para Ele e tudo tem nele sua consistência. E como é que se passa por isso? Continua São Paulo. Ele, Cristo, é a cabeça do corpo, isto é, a igreja é o corpo dele, ele é a cabeça. Ele é o princípio, o primogênito dentre os mortos, o primeiro que ressuscitou. Portanto, esse estar unido, essa finalidade que é Cristo, passa pela igreja, passa pela Eucaristia. Por isso que toda Eucaristia, a igreja é sábia no que celebra, meus irmãos. Vocês já estão cansados de saber o porquê é que antes do altar e da Eucaristia precisa da palavra. Não vou gastar tempo com isso hoje. Mas é por isso que também, tem um outro por isso na missa, né? É por isso que toda missa tem a oferta. A oferta. Por quê? Porque as finalidades do que a gente vive, do que a gente celebra, precisam ser ofertadas no altar do Senhor. Naquela gotinha de água que cai no cálice. Está representada e simbolizada, cada um de nós e todas as nossas coisas, todos os nossos afazeres e sentir naquela gota. E aí o padre reza naquele gesto, enquanto vocês estão cantando, pedindo a Deus que aceite as nossas ofertas. Aí o padre reza pelo mistério dessa água e deste vinho,
Que nós sejamos acolhidos, ó Pai, seja a nossa humanidade acolhida por vós, como Cristo que se dignou a assumir a nossa humanidade. A gente se une a Deus, e é por isso que o grande amém da missa, que tem que abrir a boca e não soluçar, é o amém que você prepara o peito e fala, amém. Vamos treinar para não fazer feio hoje, vocês ficam acordados do microfone, que aí vocês fazem eu passar vergonha depois, ó. Comigo aqui, estufa o peito. Por Cristo, com Cristo, na unidade do Espírito Santo, amém. Não, está errado. Amém. Tem que ecoar, porque é o grande amém da sua vida, da minha vida. Então não vou dar amém, de novo. Na unidade do Espírito Santo, amém. Bom, vamos ver. O treino estava bom, daqui a pouquinho é para valer. Porque, olha só, por Cristo, com Cristo e em Cristo. O que é por Cristo, com Cristo e em Cristo? Tudo que a gente colocou aqui, tudo que a gente traz no coração, como vitória, como derrota, como alegria, como choro, como virtude, como pecado, tudo para ter consistência, para ter finalidade. É por isso, meus irmãos, que não adianta ser bom. Que eu sou uma pessoa boa. Você é uma pessoa boa, mas você não celebra. Você é uma pessoa boa, mas você não consagra. Você é uma pessoa boa, mas você não devolve. Nesse amém está a devolução das coisas. E é por isso que tem muita bondade que não está consertando o coração, porque ela não está unida a Cristo, a tua bondade. Eu não estou dizendo que você é ruim, estou dizendo que você não está unida a Ele. Nesse amém. Nesse amém. Porque olha o que ele disse. Ele é o primeiro, de sorte que em tudo, ele tem primazia. Aqui está o outro destino da vida, que o jejum nos ensina. Primazia significa o quê? Significa aquilo que vem primeiro. Primazia significa que tem outras coisas, mas elas vêm depois. A primazia, a soberania, o fundamental, ele tem a primazia sobre tudo. Quando a gente faz um jejum, um período de jejum, a gente está dizendo para Deus, por coisa ruim, para nós mesmos, para o nosso corpo, quem é que tem a primazia? Quem é que eu quero que tenha primazia? O Espírito, o vinho novo, a graça. Eu me abstenho de algo, abro mão de algo porque eu sou bobo, porque eu não gosto? Não, é bom, mas ele tem primazia. Ele está primeiro. Entende isso? E nesse amém eucarístico da missa, a gente coloca tudo debaixo dele para ele ter primazia, prioridade. Ele é a finalidade das coisas. E todas as coisas a gente pode ou deve ou se permite, tanto quanto não tirem de Cristo a primazia do meu coração. É aqui que a gente discerne muita coisa na vida e não precisa perguntar para o padre daí. Pode, não pode, devo, não devo, não sei. Isso tira a primazia de Cristo sobre você. Se tira, não pode. Se não tira, dá glória. É ação de graças. E aí Paulo termina dizendo, porque Deus quis habitar nele, com toda a sua plenitude, e por ele reconciliar consigo todos os seres humanos. Minha gente, nós necessitamos de reconciliação. Nós precisamos ser reconciliados com Deus, com a eternidade. Nós somos carne e osso, o bigato vai comer a gente. Nós somos pecado e limite. Só que nós temos uma alma. Nós precisamos nos reconciliar com Deus, ter uma aliança com Deus. Reconciliar significa o perdão dos pecados, mas reconciliar também significa amor. Quando eu vejo um homem e uma mulher, um casal, de aliança no dedo, eu posso saber duas coisas deles. Eles estão reconciliados. Significa, se estão casados aí é porque se perdoam. Já se perdoaram muitas vezes. Vão se perdoar outras ainda pela frente. Mas eu também estou vendo, é de se pressupor, que esse casamento não é baseado só em perdão. Aí ninguém aguenta. É baseado em amor, em aliança, em intimidade, proximidade. É ou não é verdade? Então, um homem e uma mulher, um casal, juntinho, mãozinha dada assim, fazer aliancinha. Duas coisas estão ditas aí.
Eles já se perdoaram, eles se perdoam, mas eles se dão um ao outro. Em Cristo nós precisamos de reconciliação com Deus. Se reconciliar com Deus é ser perdoado dos pecados, mas é viver uma aliança com Ele. Porque o melhor de Deus não está só em saber que Ele me perdoou. O melhor de Deus é ser amigo dEle. Isso que é o bom da vida. A melhor parte da sua esposa, a melhor parte do seu esposo é o perdão, a desculpa que tem que ter todo dia? Isso é o melhor do casamento? Claro que não. O melhor do casamento é a proximidade, a intimidade, a cumplicidade, o companheirismo. Com Deus é a mesma coisa. Nós necessitamos dessa reconciliação com Deus. E isso se dá por, com e em Cristo. E nós necessitamos de reconciliação com a gente mesmo. Tem gente que vai morrer tentando se analisar, se entender, não vai. Porque você só se reconcilia com você em Cristo. Que é a experiência que tanta gente viveu, de passar uma vida lutando com um trauma, com uma mágoa, com um ódio, com uma raiva, alguma coisa. Mas quando entra, aceita, mergulha em Jesus, nem sabe explicar, mas se reconcilia com todo mundo dentro de si. Olha para trás e para de sofrer. É, na verdade, é uma graça. Reconciliados, Deus nos reconcilia em Jesus, com Ele mesmo, Deus, com a gente mesmo, com o próximo. Deus nos reconcilia com o tempo, com a história, com as páginas da nossa vida, em Cristo. O sangue dele lava tudo. E aí ele diz, reconciliar com Ele tudo e todos os seres, quem está na terra, quem está no céu, e tudo isso no sangue de Jesus. Agora, para esse sangue derramado sobre nós não ser em vão, a gente não pode mais ficar colocando remendo, nem oferecendo um odre velho. É preciso um coração novo, senão se perde tudo. E para terminar, minha gente, a seriedade dessa boa notícia. O vinho novo esparrama pelo chão. Ai, que dó. Não dá dó? Dá dó. Ah, que desperdício. Ah, que prejuízo. Ficou com dó do vinho? Vamos imaginar aqui o vinho novo sendo derramado no odre velho. Aí começou a vazar, começou... Vinho novinho. Acabou com tudo aqui. Ficou com dó do vinho, sim ou não? Fala que sim. Fala que acorda e me ajuda a pregar. Fala que sim. Sim ou não? Mas e do odre? Você não ficou com dó também? Eu fico. Nessa imagem eu fico com dó até do coitado do odre. Se lascou-se. Não serve para mais nada. E aqui, presta atenção. Quando o Espírito Santo vem, quando a graça de Deus vai entrando, em alguém que não se dispõe a ser um homem novo, uma mulher nova, o Espírito Santo, o sangue de Jesus vai se perder pela terra. Que dó, que desperdício. Mas a pessoa vai se arrebentar também. E é isso que a gente tem visto, e é de dar dó. A graça foi em vão. Jesus não foi retido naquela pessoa, não foi retido naquela história. Foi em vão. Mas e aquela pessoa? Como é que ela está agora? Como é que está agora quem perdeu o vinho novo? Como é que está agora quem bebeu até ficar bêbado de Deus e perdeu esse vinho? Como é que está agora quem perdeu a graça? Nós vamos vendo pessoas que vão ficando incuráveis, irremediáveis, inalcançáveis. É ou não é? E às vezes vai dando um desânimo na gente, porque você olha e fala assim, se isso aí não curou, se isso aí não iluminou, se isso aí não despertou, Jesus vai usar do que para alcançar ele? É ou não é verdade? Eu brinco que quando eu cheguei em Douradina, eu vivi essa situação. Cheguei em Douradina, não conhecia ninguém, conhecia pouca gente. E comecei a atender na paróquia lá, né? Então vinha gente ali que tinha muito tempo já de vida. Aí falava, eu todo animado, né? Aí falava assim, meu filho, não tem fé. Você nunca pensou em fazer um acampamento? Eu era novinho lá. E ex longa data, né? Eu já vi. Complicou. Isso é igual antibiótico. É igual antibiótico, por isso que não pode ficar tomando à toa. Chega uma hora que qual antibiótico te cura? Se você não conserva a cura,
Tem uma hora que nós não temos nem antibiótico para te dar. Como é que ficou o odre? E aqui está, meus irmãos, diante da grande novidade, beleza de entender o que é o jejum, quem é o vinho, o que ele pode, como se preparar para ele, destinar a vida. Mas tem uma seriedade aqui. Já deu essa vida de remendo. Porque senão, não só a graça vai ser perdida, a pessoa vai se perder. Porque ela se rasgou. Porque ela se feriu. E aí vira esses desigrejado, magoado. Tem gente pior? Que o desigrejado, magoado. Que o desigrejado, envergonhado do que fez, com que cara eu volto. Tem? Não tem? Por isso, querido, querida, Deus quando derrama em você e em mim a graça, o Espírito e o sangue de Jesus, não é para nos destruir. Mas chega de remendinho para tudo na vida. Por isso, vinho novo, chance nova, oportunidade nova, vida nova. Quantas vezes a gente não fala isso? Não, vamos passar uma borracha nisso. Vamos virar essa página, vai. Zera. Não vamos falar mais disso não. Daqui para frente agora tudo novo. É mesmo. É tudo. Vamos escrever uma nova história com caneta velha, você tem certeza? Vinho novo, oportunidade nova, graça nova num ser humano novo, e o nome disso é conversão, e não tem um jeito mais fácil. A gente quer vinho novo, graça nova, unção nova, futuro novo, com o gosto do vinho velho, com o fedidinho do odre velho. Aí não funciona, querido, tem que ser feito de novo. Ah, padre, mas é radical, mas não arrebenta. O que tem arrebentado as pessoas não é a radicalidade do evangelho. É essa mornidão. É essa mornidão que faz a gente acolher coisas tão extraordinárias sem estar prontos para ela. É essa mornidão. Você já viu algum carro capotar sozinho? Quem capota o carro? Um motorista. Não é? Com todo respeito do mundo. Eu estava voltando de Moarama. Gente, um Fusca capotado e caído meio de lado numa curva lá. Nem tinha estragado, até porque Fusca é puro ferro. Nunca bata num Fusca, tá? Aquilo é perigoso, filho. O Fusca é puro ferro, né? Nesses carros de plástico que a gente anda, não. Aqui é ferro. Aí eu fico olhando. Falei, gente, um Fusca não passa de 80 por hora. 60. Ainda mais numa BR que você não anda solto, você sabe. E você vive atrás de um caminhão, um Fusca não faz 100, mas nunca. Como é que deu conta de capotar um Fusca? Porque carro não capota. Motoristas capotam. Não é verdade? O sujeito consegue pegar um Fusca a 60 por hora e capotar ele. A graça é como um carro. Se o motorista não é bom, capota, estraga. E aquilo que era para o bem acaba sendo para o mal. Por isso já deu de remendinho. A gente precisa ouvir a voz de Deus e seguir. Seguir. Deus é um Deus de novidades. Deus é um Deus de oportunidades. Ele tem sempre um vinho novo. Mas a gente precisa estar pronto, senão a gente se arrebenta na bênção que nos foi dada. A gente se arrebenta na graça que nos foi ofertada. Vamos ficar em pé?